Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor. Que bom que você está aqui. Que bom que isso está se tornando um hábito. Procurar ao Senhor. Dedicar mais tempo ao Senhor. Irmãos, nós não fomos chamados para viver uma vida fácil. Nós fomos chamados para viver uma vida com propósito. O Evangelho é para corajosos. É para aqueles que realmente amam aquele que nos amou primeiro. Então, meu irmão, se você está aqui, é que você está começando a entender o verdadeiro mistério revelado no Evangelho. Nós fomos feitos para ser dependentes. E essa, eu creio que seja a melhor declaração de vida que nós podemos dizer. Somos dependentes do Senhor. E essa é a melhor parte da nossa vida. A melhor parte para a gente aceitar e abraçar. Então, vem comigo nessas reflexões que fazemos toda semana. Busquem muito mais reflexões, muito mais pregações. Eu não canso de dizer, compare-as com as Escrituras, e se o que for dito tiver realmente escrito e bem interpretado, diga-se de passagem, então vale a pena ser seguido, porque é a palavra de Deus se revelando para nós. E essa riqueza que nos vem através da palavra de Deus, que a gente busca através da palavra de Deus, só faz evoluir nosso espírito, só faz a gente se achegar ainda mais ao nosso Deus. E é essa a nossa jornada, é em direção ao alvo, que é Jesus Cristo. Amém, meu irmão? Compartilhe essa mensagem com o máximo de pessoas que você puder. Sabe, ponha nos grupos de WhatsApp, ponha nos chats de Instagram, ponha no Facebook, enfim, onde der para colocar. Espalhe a boa nova de Deus. Ela foi feita para todos nós. Amém, meu irmão? Vamos para a mensagem. A palavra do Senhor está em duas passagens. A primeira, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, que diz assim: Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. E a segunda passagem, complementando, está em 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 3 ao 4, e diz assim: Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Meus queridos, a palavra diz que se antes vinha a apostasia, não vai chegar o dia da vinda do Senhor. Bom, eis que nós já estamos vivendo esse tempo de apostasia. Para quem não sabe, apostasia é uma renúncia de algo conhecido. Segundo a Bíblia, é você conhecer a palavra, é você conhecer a Deus. E depois, por conveniência, porque você acaba chegando à conclusão de que seguir a Deus não é fácil, não é mesmo? Mas vale a pena. E aí você, por conveniência, adota uma doutrina criada por você mesmo e pelos falsos profetas que estão por aí mundo afora, para viver a vida mais fácil. Volto a dizer, meu irmão, o que está em jogo é algo eterno.
é tua alma, é teu espírito. E, infelizmente, o inimigo de nossas almas, ele é muito esperto, ele é muito paciente, ele é um senhor estrategista. E ele não vai se mostrar ou mostrar seus ardis de forma clara, sabe? Ele vai fazer isso com muita estratégia, ele vai fazer isso com muita sutileza. E é o que a gente está vendo aí hoje, meu irmão, é que essa propagação de pessoas se convertendo, eu não estou falando de todos, eu não estou generalizando. Graças a Deus tem muita gente que está realmente se convertendo à palavra, sabe? Que está realmente abraçando a palavra de Deus, abraçando o Evangelho. Não importa o quão difícil ele seja, quão difícil seja seguir Jesus, mas tem muita gente fazendo isso de verdade, graças a Deus. Mas é fato que hoje em dia tornar-se convertido tornou-se uma condição social para ser aceito, para ganhar likes, para ser reconhecido nas mídias sociais. Virou comércio, virou um item de currículo para ser aceito. E apostasia, meu irmão, não é só você reconhecer a Deus e depois, sabe como a gente costuma dizer assim, os desviados da palavra, né, que estavam na doutrina e abandonaram, uns por bebida, outros por pornografia, por prostituição, enfim. Mas a grande verdade é, o inimigo inseriu a apostasia dentro do meio. Por isso que eu ouvi isso uma vez e eu replico. Foi de um pastor lá na cidade de Itanhaém, em que no dia que ele disse isso no culto, a igreja em peso ficou assustada, né, com a declaração. Mas ele falou, você sabe quem senta aqui na primeira fila? É o diabo, porque ele acredita em Deus. E todo mundo ficou espantado, mas ele não disse mentira. O ardil do inimigo é plantar a apostasia dentro das igrejas, dentro do meio. Então hoje o que a gente vê muito é pessoas dentro de igrejas, pessoa indo aos cultos, pessoa indo às células, pessoas que leem a Bíblia, pessoas que sabem até falar da palavra de Deus, mas estão vazias do Espírito Santo. Ô irmão, a apostasia silenciosa que Satanás está impregnando no mundo e está fazendo isso de dentro do meio é aquele vazio de Deus dentro de você mesmo. Porque não adianta você ler a palavra se você não está em comunhão com Deus. Não adianta você estar no culto se sua cabeça está em outro lugar. Não adianta você estar indo procurando mais opções de se agregar a cultos, a pregações, a comunidades cristãs, mas se o seu coração não for de Deus, não for entregue ao Senhor, você está passando por isso, você está sendo abraçado por essa maldita apostasia. Irmão, nós somos templos, vasos de barro, feitos para ser ocupados pelo Espírito Santo. Não adianta você estar fazendo tudo isso e você não está em comunhão com o nosso Pai. Sinto muito te dizer, se teu coração não ferve por Deus, se o Espírito Santo não te incomoda na iminência do pecado, de você estar prestes a pecar e você ouve a voz do Senhor falando e te envergonhando, se você não tem essa comunhão, se você não tem essa ligação, essa aliança com Deus, nada dessas outras coisas tem sentido.
porque você está sendo só mais um impregnado por essa apostasia que está sendo disseminada aí por falsos pastores, por pessoas que hoje pregam a Bíblia por conveniência, pregam para poder se favorecer do que está distorcendo na palavra de Deus. Porque, meu irmão, a palavra está dizendo aqui, evangelho não é fácil. Evangelho de verdade não é o que a gente está vendo sendo pregado por aí, que são os cultos de prosperidade. Não tem nada disso aqui na Bíblia. Deus está dizendo aqui, ó, Jesus disse, vocês serão perseguidos por causa do meu nome. Olhe toda a passagem de Jesus, quando andou na terra. Olhe os apóstolos. A maioria deles foi perseguido, foi decapitado, foi morto, foi... Sabe, não foram coisas boas, prosperidade. Rapaz, tem muita coisa que você só vai receber quando você estiver no reino. Mas a grande verdade é, será realmente que não vale a pena você passar tudo isso por aquele que deu a própria vida por você? Que se envergonhou lá no madeiro, porque morte em cruz naquela época era a maior vergonha que alguém podia passar. Jesus se entregou por cada um de nós, porque a gente não seria capaz de passar e sofrer por tudo aquilo. Ele foi lá e comprou a dívida com o sangue dele, sangue santo, sem pecado, sem mácula. E aí eu te pergunto, será que não vale a pena você passar dificuldade na terra para honrar o nome daquele que deu a vida por você? Para honrar o nome daquele que foi preparar lugar no reino dele, no reino eterno. Foi preparar uma morada para receber eu e você lá. Será, meu irmão, que o preço da tua alma, essa mixaria que o mundo te oferece, é essa coisinha limitada que é essa vida aqui na terra, e você está optando por isso? Nós já estamos enfrentando essa realidade, meu irmão. Hoje o que a gente vê são pessoas dando valor para as coisas e pouco se importando com o seu próximo. Isso é o esfriamento do amor que está lá na palavra de Deus. Mateus, se eu não me engano. E o amor se esfriará. Isso é apostasia. Se não há amor, não há Deus, porque Deus é amor. Ele é a encarnação da palavra amor. Por tudo que ele fez, faz, foi e será. Se não há amor, como a própria palavra diz, se você não consegue amar seu próximo que você vê, como é que você quer se enganar e dizer que ama a Deus? Amor é ato, é atitude, irmão. Como é que você é capaz de dizer que se ama se você não tem o Espírito Santo dentro de você? Se você é um vaso de barro oco, vazio, não tem a chama, a essência da vida dentro de você? Mude isso, meu irmão. Mude isso. Volte ao primeiro amor. Volte a sentir seu coração pegando fogo quando ouve o nome de Jesus. Seja grato a tudo que você recebe todos os dias, a todas as bênçãos pequeninas, rotineiras, diárias, comuns que você recebe. Conecte-se à sua essência, que é o Senhor. Lembra que eu falei no início? A gente foi feito para depender de Deus. Essa é a nossa melhor condição na vida. Essa é a maior riqueza da nossa vida. É ser dependente daquele que nos criou e que nos fez filhos dele por adoção, por amor. Então se encha desse Espírito Santo. Peça, a palavra de Deus está dizendo, se você pedir, quando muita gente distorce isso. Vocês não sabem pedir, por isso não tem nada. E Deus não está falando em momento nenhum aqui de coisas materiais, de coisas da terra. Entenda que a Bíblia fala de algo maior, do reino eterno, das coisas que dinheiro não compra.
Nós não estamos falando de coisas que é precificada, nós estamos falando de coisas que têm valor, valor eterno. E Deus está dizendo, saiba pedir. Peço o meu Espírito Santo e eu te dou. Se você pedir do fundo do coração, se for verdadeiro o seu pedido, se é isso que você realmente quer, peça e Deus te dará o Espírito dele para organizar a sua vida, para arrumar a casa dele, que nós somos templo do Espírito, meu irmão. Então deixa ele arrumar a casa dele. Deixa ele fazer as mudanças que precisa fazer. Vai doer, vai doer, vai doer. Porque ele vai fazer uma limpeza geral aí dentro. Mas vai valer a pena. Essa casa que hoje tem trevas vai se encher de luz e de uma satisfação que não passa com o tempo. Só se renova, meu irmão. Então, agora, imediatamente, a partir de agora, renove seus votos com o Senhor. Reflita sobre o que foi dito aqui, sobre essa palavra. E se você identificar em algum momento aí que você está sendo enganado por esse ardil do inimigo, essa apostasia, deixe o Espírito Santo tomar a sua vida. Entregue o seu coração a Deus. Se renda ao Senhor e diga, toma, Pai, o controle da minha vida. Porque essa é a melhor decisão que nós, seres humanos, podemos tomar. Entregar o coração, o controle da nossa vida para Jesus. E, meu irmão, eu te desejo que o fogo do primeiro amor volte a queimar seu peito. Que você volte a sentir uma alegria que não passa. De se render ao Senhor, de se conectar com Ele, de voltar para os braços do Pai. Amém, meu irmão? Um grande abraço, até a próxima semana.